Sabe aquela sensação de que tudo está mudando e muito rápido? Pois é, a gente está vivendo um momento de transformação muito, mas muito profunda. Uma mudança de energia, de frequência, que está basicamente redefinindo a nossa realidade. E não é algo pequeno, não. É uma transição que dá para sentir no pessoal e no coletivo. Vamos mergulhar nisso para entender o que realmente está acontecendo. E essa frase da Bárbara Marciniak já nos dá uma pista, quase uma missão: ancorar as novas frequências através do caos. O que isso quer dizer? Que a gente não está aqui só para assistir. No meio desse mundo que parece cada vez mais caótico, o nosso papel é o de ativamente trazer e firmar uma nova energia, uma nova forma de ser, bem aqui, no plano físico. Então, para a gente conseguir entender as mudanças de hoje, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o cenário completo. Pensa num relógio cósmico, um relógio imenso, que meio que rege a evolução da humanidade. E o que a gente está testemunhando agora é a mudança de um dos seus ponteiros mais importantes. E que relógio, hein? O ciclo completo dele leva cerca de 25.800 anos. É muito tempo. Guardar esse número na cabeça ajuda a gente a ter uma noção da grandeza do momento atual. Não estamos falando de uma pequena mudança, mas do fim de um capítulo gigantesco numa saga muito, muito longa. Ok, o nome técnico disso tudo é ciclo de precessão dos equinócios. A ideia é bem simples, na verdade. Ao longo desses quase 26 mil anos, a gente passa por 12 eras, como se fossem 12 capítulos de um livro. E cada era, cada capítulo tem sua própria energia, seu próprio tema, que influencia como a gente pensa, como a gente age. É basicamente o ritmo da evolução da nossa consciência enquanto coletivo. E dentro desse ciclo gigante, a gente está exatamente num ponto de virada, um ponto crucial. Estamos saindo de uma era astrológica e entrando em outra. E é essa mudança, essa transição, que está na raiz de muita coisa que a gente sente hoje. E aqui o contraste fica bem claro. De um lado, a Era de Peixes, que está terminando, regida pela água, emoção, fé e hierarquia. Foi a era que viu nascer as grandes religiões. Do outro lado, a gente está mergulhando na Era de Aquário, regida pelo ar, ou seja, intelecto, informação, liberdade. Pensa na diferença que é sair de uma lógica de acreditar no que nos é dito para uma lógica de buscar o conhecimento. Sair de uma estrutura de cima para baixo para uma conexão em rede. É uma mudança radical, né? Mexe com a base da nossa sociedade. Então, o que define essa nova era? Bom, a gente vê um foco cada vez maior no coletivo, no bem de todos. Um questionamento forte de sistemas antigos que, convenhamos, já não funcionam mais. Isso acaba impulsionando avanços tecnológicos absurdos, como a inteligência artificial, que nos conectam de formas que a gente nunca imaginou. Mas olha, o ponto mais importante é o último. Toda essa revolução que acontece do lado de fora é só um reflexo de uma transformação que precisa acontecer dentro de cada um de nós. E se não bastasse essa mudança de era, que já é algo gigantesco, tem mais um fator colocando lenha nessa fogueira. Um evento astrológico que está acontecendo agora e que funciona como um grande acelerador para essas transformações todas. Vamos falar de Plutão. Pensa em Plutão como o grande agente de transformação do zodíaco. Ele rege os ciclos de morte e renascimento, sabe? Ele basicamente demole o que precisa acabar para que algo novo possa nascer. E agora ele está em Aquário, ou seja, ele pega todos aqueles temas aquarianos, inovação, tecnologia, liberdade, e coloca no modo turbo. E não é uma mudança suave, não. É uma reestruturação profunda e muitas vezes radical da sociedade. E para a gente ter uma ideia do impacto disso, é só olhar para trás. A última vez que Plutão esteve em Aquário foi lá pelos anos 1770. O que estava acontecendo? Grandes revoluções, lutas por independência, como a dos Estados Unidos. Esse paralelo histórico mostra que a gente está, de novo, num período de mudanças globais profundas e, quem sabe, bem disruptivas. No final das contas, isso tudo não é só sobre planetas e ciclos distantes. A grande questão é como essa transição cósmica toda se reflete na vida de cada pessoa. Onde é que as estruturas antigas estão caindo para dar lugar a algo novo, seja na carreira, nos relacionamentos ou na própria forma de enxergar o mundo. A revolução cósmica, antes de mais nada, é uma revolução pessoal.